Meu nome é Berta do Valle e nós vamos ver que nessa disciplina nós vamos ler e refletir sobre como a ação do homem nos seus espaços de poder vem influenciando a vida de todas as populações. No campo educacional, essa influência também se faz notar, porque vamos ver que as políticas públicas que têm sido traçadas nos diferentes países e no nosso país vêm trazendo modificações, alterações que às vezes vão implicar em simplesmente se manter uma situação já pré-estabelecida, em outros momentos bastante sucesso social que se alcança através de políticas adequadas da educação. O tema da nossa aula de hoje será Ciência Política e Políticas Públicas de Educação, Aspectos Históricos. Vamos ver quais os conceitos que se tem sobre ciência política, porque usa-se o termo ciência política, sociologia política, teoria política como sinônimos. O que diferencia esses diferentes conceitos é o objeto de estudo. E nós trouxemos para vocês um conceito de Diverger, onde ele vai nos dizer o que é objeto de estudo da ciência política. O objeto da ciência política não apresenta grandes dificuldades. É a ciência da autoridade dos governantes, do poder. A ideia de ciência política não é recente. Ela vem desde a Grécia Antiga. É bom que lembremos das reflexões de Aristóteles, cuja primeira grande obra, Política, nos trazia já o início da ciência política. Platão também escreveu a República, onde ele pregava um sistema de ensino onde todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos. Séculos nos separam da Grécia Antiga à época atual. E através dos séculos vamos ver que as ciências políticas pouco evoluíram, porque o pensamento na Idade Média era de que os governantes tinham o poder e as decisões e a soberania sobre os povos. Com o advento da Revolução Francesa, quando a burguesia toma o poder, e logo depois, com o advento da Revolução Industrial e todo um movimento de independência das colônias da América, de seus colonizadores europeus, todo um movimento de um ideário político novo começa a surgir e grandes discussões da Europa que vão influenciar esses movimentos na América também. Nós vamos ver que, através da Revolução Francesa, começa toda uma discussão da liberdade, é o início de todo o movimento liberal. No século seguinte, século XIX, Marx e Engels vão trazer todo um novo ideário político para a sociedade, discutindo o ideário comunista, as questões do trabalhador, o mundo capitalista e as opressões que esses trabalhadores sofriam. Já no início do século XX, com o crescimento do pensamento marxista, começa-se a viver no mundo um período de grande turbulência política que vai culminar com a Primeira Grande Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Como consequência do fim da Primeira Guerra Mundial, tivemos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que reunindo vários países do leste europeu, vieram a dar a URSS, que durante muito tempo vai dominar este pensamento comunista e os ideários de Marx. O fortalecimento do comunismo, tendo como centro a capital da Rússia, Moscou, vai provocar no mundo uma grande divisão entre um mundo socialista e um mundo capitalista. Com o passar das décadas de 30, de 40, começa a se desenhar um pensamento anti-judaico, liderado principalmente por Adolf Hitler, que ao dominar a Alemanha vai provocar a Segunda Grande Guerra Mundial, que aconteceu no final dos anos 30 e início dos anos 40 e que foi um marco histórico no século XX. O fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe a paz ao mundo. O que tivemos foi o mundo dividido em dois grandes blocos entre comunismo e capitalismo. E como consequência de toda essa divisão política, tivemos a construção do Muro de Berlim, separando esses dois mundos para que não houvesse a circulação de pessoas de um bloco político para o outro bloco político. Esta polarização político-filosófica
que afetava todas as relações entre os países, também se fez notar no campo da educação. Nós vamos ver que já no início dos anos 80, o campo educacional se encontrava também dividido por ideias socialistas, com influência marxista, e principalmente de Gramsci e Althusser, e vamos ver que há uma outra corrente de pensamento liberal defendendo liberdade para todos e escola para todos, mas sem um caráter socialista como tinha a outra corrente. Somente ao final dos anos 80, meados dos anos 80 para o final da década, é que vamos começar a sentir o início do fim da Guerra Fria. O líder soviético Gorbachev começa a pregar em seu país a perestroika, que era todo o início de um movimento para reduzir o espaço que a economia comunista ocupava para se passar por uma economia de mercado. As ideias de Gorbachev fizeram que os países europeus sentissem a necessidade da extinção de barreiras políticas e econômicas. Ao mesmo tempo que Gorbachev pregava a perestroika, os países do outro lado do Muro de Berlim, os países que tinham a liderança dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, passaram a discutir também a queda dessas barreiras políticas e econômicas. Em 1987, tivemos o Tratado de Roma, que, reunindo os países europeus capitalistas, discutiram a possibilidade de romperem essas barreiras, das fronteiras serem alargadas e de termos uma grande União Europeia. Em 1993, o Tratado de Maastricht, que foi o início da União Europeia, marcou essa união entre os países da Europa. Ao mesmo tempo, com o crescimento das ideias de Gorbachev no mundo soviético, vamos ter a queda do Muro de Berlim em 1988 e novamente a Alemanha vai se tornar unificada e passa a ter Berlim como sua capital. As discussões da União Europeia são acentuadas com este fato político e vamos ver que, com relação às repúblicas socialistas, começa-se a se instalar o caos do que era antes o outro lado do Muro de Berlim, de forma que entram em crise econômica todos os países comunistas, sendo que alguns vão se unir para formar a Comunidade dos Estados Independentes. Em 27 de janeiro de 91, iniciou-se a Guerra do Golfo Pérsico, que foi originada pela invasão do Kuwait pelo Iraque, liderado já naquela época por Saddam Hussein, e que foi considerado pela ONU como uma invasão de todos os direitos defendidos pela Organização das Nações Unidas. Essa guerra durou apenas 40 dias, foi liderada pelos Estados Unidos, que dela saíram vitoriosos. Mas, em consequência da Guerra do Golfo Pérsico, tivemos o aumento das divergências históricas entre árabes e judeus. Em 1991, tivemos também a criação da Comunidade dos Estados Independentes, como falamos, e vamos sentir em todo o mundo um crescimento de uma onda neoliberal, onde os princípios teóricos do capitalismo vão ser exacerbados na maioria dos países ocidentais. Coincidindo com a queda do comunismo, o seu desmantelamento dessas comunidades soviéticas, vamos ter então esse neoliberalismo crescendo em todo o mundo e influenciando todas as políticas públicas dos países ocidentais, da qual o Brasil faz parte, e temos nas nossas políticas educacionais influência de todo esse pensamento neoliberal. Esse rápido olhar político sobre o século XX nos faz refletir e pensar melhor sobre as políticas públicas, principalmente as políticas de educação. Vamos agora conversar um pouco sobre o contexto político no nosso país. O Brasil, engessado durante séculos pela colonização portuguesa, onde nossas riquezas eram exportadas para a Europa e o grande comércio era a escravidão, não teve movimentos políticos que lograssem êxito e conseguissem tornar o país independente. Mesmo após a independência do Brasil, vamos ver que não houve preocupação de políticas públicas voltadas para a educação de todo o povo. Somente ao final do século XIX
é que os movimentos abolicionistas e os movimentos pró-república no Brasil vão fazer com que as discussões políticas se acentuem. Assim, termina-se o século XIX e inicia-se o século XX com uma discussão política intensa, mas ainda sem abranger as questões das políticas públicas de educação. Somente a partir da década de 20 do século XX é que vamos começar a ver que a preocupação com a educação começa a se manifestar no Brasil. Em 1920, tivemos a criação da Universidade do Rio de Janeiro, que depois se tornou a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos ver que na década de 20 encontraremos já um movimento da escola nova que vai se concretizar com a união de vários educadores brasileiros e a criação da Associação Brasileira de Educação em 1924. Em 1930, no dia 14 de novembro, vamos ter a criação do Ministério da Educação e Saúde. Então, a década de 20 vai marcar todo o movimento dos pioneiros. Em 1932, vamos ter esse manifesto, onde Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo vão procurar mudar a educação brasileira com as ideias que traziam de seus estudos, de suas pesquisas e de suas visitas a países onde a liberdade de educação, a liberdade de ensino, a divulgação de políticas públicas voltadas para toda a população se faziam notar. Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo vão lutar contra o autorismo da era Vargas, vão levar suas ideias ao governo ditatorial de Getúlio Vargas, mas não vão conseguir que suas ideias sejam de fato assimiladas pelo Estado Novo que dominou o Brasil de 1937 a 1945. Do Manifesto dos Pioneiros, em 1932, ao Manifesto dos Educadores, já na década de 50, em 1959, vamos ver que pouco se progrediu em nosso país com relação às políticas públicas de educação. Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo lutaram contra o autoritarismo do Estado Novo e a ditadura de Getúlio Vargas. O final dos anos 50 e o início dos anos 60 vão trazer um grande movimento nacional por políticas públicas de educação. Vamos ver que a partir dessa época começam a aparecer várias leis específicas de educação. A primeira delas, a 4.024, de 1961, a 5.540, de 1968, que fixava as normas do ensino superior. Culminando em 1971 com a Lei 5.692, que foi a lei que criou o primeiro e o segundo graus. Era uma lei de diretrizes e bases da educação de primeiro e segundo graus. Convém lembrar a vocês que nos anos 60 acreditávamos ingenuamente que a educação era a alavanca do desenvolvimento e não enxergávamos os limites da prática pedagógica. Lembrar dos anos 60 e dos anos 70 é rememorar os movimentos estudantis e toda uma população oprimida pelo movimento revolucionário de 64. Vamos ter as ideias de Marx, de Althusser, de Marcuse, de Gramsci, veladas sem que as pessoas pudessem comentar abertamente, sem que pudesse discutir por força de todo o domínio militar que gerava no Brasil nessa época. Nos anos 70, começa a abertura política e a sociedade brasileira começa a se organizar em movimentos sociais. Várias associações reunindo professores, reunindo estudantes começam a surgir, exilados políticos começam a retornar ao Brasil e vamos culminar no início dos anos 80 com grandes reuniões de professores, de pesquisadores, de estudantes discutindo as questões da educação no Brasil. Temos a realização das conferências brasileiras de educação, que durante toda a década de 80, início dos anos 90, foram um fórum de debates das políticas públicas e de discussões dos ideais que os educadores brasileiros tinham para o nosso país. Vamos conversar agora um pouco sobre o contexto nacional da educação nas décadas de 80 e 90.
A década perdida, como os economistas chamaram os anos 80, foi para nós educadores a década da cidadania. Começou com o povo nas ruas clamando por eleições diretas já para presidente. O movimento organizado dos trabalhadores, em associações, sindicatos, liderou inúmeras greves nesse período, lutando por melhores salários, melhores condições de trabalho. As eleições diretas para governador, depois de muitos anos de eleições indiretas, fizeram o povo vibrar de alegria e de cidadania. Na primeira metade dessa década, o máximo que o povo organizado conseguiu foi a retirada de inúmeros nomes da oposição e a concentração em torno do nome de Tancredo Neves, que foi eleito indiretamente pelo Congresso com relativa facilidade, mas que infelizmente faleceu antes de tomar posse e tendo então assumido como presidente da República José Sarney, que era o vice-presidente na chapa de Tancredo Neves. A segunda metade da década de 80 corresponde ao governo José Sarney. É uma época de uma inflação nunca experimentada pelos brasileiros, mas que, ao mesmo tempo, toda uma ansiedade pela instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte que iniciou a elaboração da nova Constituição brasileira. Assim, no dia 5 de outubro de 1988, foi proclamado pelo Congresso Nacional a Constituição Federal da República Brasileira, que foi chamada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Nesta Constituição, nós, educadores brasileiros, temos, pela primeira vez na história das constituições brasileiras, um capítulo inteiro dedicado à educação pública. A década de 80 se encerra com o ano de 1989, com eleições diretas para presidente da República, como durante tantos e tantos anos os brasileiros clamaram. Em março de 1990, o presidente e o vice-presidente da República, eleitos pelo voto direto, tomaram posse. Neste mesmo ano, em outubro, foi lançado pelo governo federal o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, que previa, entre outras metas, a valorização dos profissionais da educação e um trabalho intenso de erradicação do analfabetismo. Uma das metas era de que, até março de 1995, alfabetizaríamos 70% da população analfabeta do país. Infelizmente, o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania se desviou de seus rumos iniciais, priorizando mais entidades não governamentais do que a própria educação pública. Os critérios de repasse de verbas não ficaram claros, tendo havido várias denúncias de que teria havido protecionismo em alguns projetos elaborados por prefeituras e até por organizações não governamentais. A Constituição Cidadã, promulgada em 1988, propunha várias leis complementares, entre elas uma lei que elaborasse as diretrizes e bases da educação nacional. Os educadores brasileiros já vinham discutindo essas diretrizes e bases da educação nacional desde o início dos anos 80, tendo, inclusive, na Conferência Brasileira de Educação, realizada em Goiânia em 1986, elaborado um documento que se chamou a Carta de Goiânia, onde estavam contidos os princípios que deveriam nortear essas diretrizes e essas bases da educação nacional. Em 1988, em abril, antes, portanto, da promulgação da Constituição Cidadã, o professor Dermeval Saviani apresentou na reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação um texto onde, a partir dos princípios determinados pela Carta de Goiânia, ele propunha todas as medidas que seriam necessárias para termos uma nova lei de diretriz e base da educação que contemplasse todas as discussões dos movimentos organizados de professores e de estudantes do Brasil. O projeto original da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, construído por este movimento organizado dos professores, previa uma reorganização do sistema educacional e, entre outras providências, preconizava a existência de uma base comum nacional nos currículos de formação de professores. As entidades nacionais
se organizaram num Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB. Esse fórum existe ainda até hoje em defesa da escola pública, e ele se compõe de mais de 20 entidades nacionais representativas do magistério e do movimento estudantil. Entretanto, apesar de toda uma luta por mais de 8 anos em torno do Congresso Nacional para que esse projeto construído pela sociedade civil fosse promulgado como lei, tivemos toda essa política pública de educação vetada no Senado Nacional e substituída por um projeto do senador Darcy Ribeiro, que deu origem à Lei 93/94, que é atualmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E agora que nós terminamos de conversar sobre esses aspectos históricos das políticas públicas de educação no Brasil, vamos às nossas dicas de estudo. Como dica de estudo dessa aula, onde vimos os aspectos históricos das políticas públicas de educação, nós sugerimos a vocês a leitura do livro Os Intelectuais da Educação, escrito pela professora Helena Bomeni, onde ela nos fala dos intelectuais, principalmente os do século XX, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, e as influências que eles tiveram nas políticas públicas de educação do Brasil.